Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E na quinta-feira passada eu falei com vocês a respeito das acusações que estão recaindo sobre o ex-presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Essas acusações são feitas pela antiga primeira-dama, Fabiola Yáñez. Ela foi casada com o Fernandes ao longo de todo o mandato dele como presidente e o casamento terminou no início desse ano, depois que ele deixou o cargo e foi substituído pelo Javier Milei. As acusações são de agressão física, psicológica, são extremamente graves e a gente tem muita novidade de quinta-feira pra cá, por isso eu tô aqui para trazer atualizações. Gente, é tanta novidade que eu arrisco dizer que esse é um dos maiores escândalos que eu já vi envolvendo um presidente ou um ex-presidente na vida, assim. É algo impressionante a proporção que isso tá tomando e vai muito além das gravíssimas acusações de agressão física, tá legal? Para quem não sabe, a Fabiola, ela só foi à justiça fazer essas denúncias depois que a justiça descobriu que ela era agredida. E eles descobriram isso porque o Fernandes está sendo alvo de várias investigações por corrupção e no celular de uma das assessoras dele haviam mensagens enviadas pela Fabiola dela, né, com hematomas e relatando que aquilo ocorreu porque ele batia nela. Tá? E isso vazou para a imprensa e ela, né, vendo que isso ia sair na imprensa, foi correndo contar. Primeiro contou gravando um documentário de 6 episódios, 40 minutos cada, que está sendo vendido para alguma plataforma de streaming, a gente não tem muitos detalhes sobre isso, e também indo até a justiça direto, né, para prestar depoimento, para trazer esclarecimento sobre o tema. Gente, de quinta para cá, o que tem de novidade? Essas mensagens se tornaram públicas, tá? Depois que ela faz a denúncia e tudo, a gente agora sabe como são essas mensagens. São mensagens em que você tem fotos dela com o olho roxo, com o braço também roxo. E, pelo incrível que pareça, não são mensagens que ela enviou para a assessora do Fernandes. São mensagens que ela enviou para ele próprio, tá? Textos do tipo, foi quando você me bateu sem querer, evidentemente aí de forma sarcástica. Isso não funciona assim, você me bate toda hora. É incomum, eu não posso deixar você fazer isso comigo quando eu não fiz nada com você. E tudo que tento fazer com a mente focada é defender você, e você me bate fisicamente, não há explicação. Outro momento, você me bateu de novo, você é louco. E o Fernandes respondeu numa dessas ocasiões, né? Eu me sinto mal quando você diz isso. E ela também chegou a mandar, você está me batendo há 3 dias seguidos. E, gente, ele não nega em nenhum momento nas mensagens o que ela tá dizendo pra ele, tá? Não nega. Eu não tô botando essas mensagens pra vocês porque elas vêm com as fotos e ela não gostou, ela não queria que isso fosse divulgado. Então eu não vou trazer aqui. Eu acho que até na mídia argentina é cabível porque se trata de uma notícia que passa a ter interesse público por ser sobre um ex-presidente. Mas do ponto de vista de tratar isso internacionalmente, eu acho desnecessário publicar. Bom, e inclusive essa afirmação dela, né, de que não quer que essas fotos venham a público, ela também surgiu numa entrevista que ela deu pro portal Infobae, lá da Argentina, um portal de notícias. Essa entrevista pro Infobae, ela é gravada, gente, é uma entrevista de 50 minutos, tá? Eu legendei essa entrevista com legenda automática, ficou uma porcaria, então eu tô corrigindo na mão. Eu nem faria isso, mas eu comecei, aí eu cheguei em 1/3 da entrevista, agora eu vou acabar. E eu vou publicar ela aqui ainda hoje pra vocês, em que ela dá um teor melhor a respeito de tudo isso. Então, além da divulgação das mensagens, há também a ex-primeira-dama dando uma entrevista, que, vamos dizer assim, se trata de muito pouco perto do que deve sair quando você tiver a divulgação do documentário e também do livro, né, que vai se chamar Fabiola, Toda a Verdade. Mas, gente, eu já adianto, a entrevista ela vai além das agressões, ela cita, por exemplo, aquele escândalo lá que aconteceu em maio de 2020, em julho de 2020, em que o Fernandes instituiu na Argentina medidas super rigorosas contra a Covid, um lockdown rigorosíssimo, você não podia sair mesmo, tá? A gente não viu isso aqui no Brasil na mesma magnitude, muito mais do que fechamento de comércio, impedimento para sair de casa. E foi tirada uma foto no Olivos, que é a residência presidencial, ok? Em que você tinha uma celebração do aniversário dela.
E ela falou, olha, que o Fernandes passou a culpar ela diz na entrevista, pela derrota eleitoral que ele teve na eleição parlamentar daquele ano. Por sua causa, perdi um governo por sua causa. Este governo perdeu as eleições por sua causa, por causa de você, por causa de você. Como um governo vai cair por causa de uma foto minha, ela falou, né? Então, assim, recai também sobre essa pressão psicológica toda. Além da entrevista, na segunda, ontem no caso, ela prestou um depoimento para a justiça em que trouxe mais detalhes. Ela detalhou as agressões, mas mais do que isso, ela relatou que no início do seu relacionamento com o Fernandes no ano de 2016, né, eles ficaram noivos em 2016, ela engravidou, não do filho que ela teve com ele depois, tá? O filho que ela teve com ele nasceu em 2022. Ela engravidou antes, em 2016, e ele falou, tô em choque, isso não pode acontecer. E segundo ela, começou a assediar ela, falando que ela deveria abortar, tá? E disse que ele falou que enquanto ela não abortasse, ele não falava mais com ela. E ele passou a ignorar ela, mesmo morando na mesma casa. Segundo ela, antes ele dizia que queria ter filho, por isso que ela inclusive não estava utilizando nenhum tipo de, né, não estaria usando nenhum tipo de proteção, né? Ela disse isso na realidade, gente, falando assim, pô, se você tivesse me falado antes, a gente faria as coisas diferentes, a gente tomava os cuidados, né? Não tomamos porque você me disse que queria ter um filho. Bom, na época o aborto era crime na Argentina, tá? Então ele teria pressionado ela para cometer um crime naquele momento. Você também tem esse fator legal incluso. Ela diz também nesse depoimento que durante uma viagem aqui para o Brasil, ela mostrou as fotografias que vazaram, né, dos espancamentos que ela disse que foram cometidos pelo Fernandes, para então ministra da Mulher, Diversidade e Gênero, a Yellen Mazina. E a Yellen não teria tomado nenhuma providência, teria só perguntado no dia seguinte se ela estava se sentindo melhor. A Yellen nega, ela diz que não é verdade essa alegação da Fabiola. E ela falou que o próprio médico da unidade médica presidencial, Frederico Saavedra, o Saavedra ele era médico do Fernandes muito antes dele assumir a presidência, tá? E ele teria acobertado isso ao longo do mandato presidencial, porque ele depois teria sido indicado como médico oficial. O Alberto Fernandes também deu uma entrevista para o jornal espanhol El País, e ele negou todas as acusações da Fabiola. É uma entrevista em texto que não traz nada demais, é muito ele negando e falando, vou provar no tribunal, ela estaria fazendo isso por pressão, mas ele não nega que recebeu aquelas mensagens dela dizendo, você está batendo em mim, tá? Isso ele não nega, ele nega que tenha batido nela, mas não nega que recebeu e nem que deu aquelas respostas. Gente, vocês acham que é bastante? Tem mais coisa, tá? Além disso, tá repercutindo no nível que, assim, é uma entrevista num dia, outra no outro, um depoimento no dia. Agora, na terça-feira, ela tá prestando outro depoimento que pode trazer novas informações. Mas, além disso, gente, nessa última semana, o celular do Alberto Fernandes, na sexta-feira, a gente tava aqui focado na queda do avião da Voipés, né? Inclusive, eu vou voltar com esse tema com vocês logo mais. Mas na sexta-feira, o celular do Alberto Fernandes foi apreendido pela justiça em razão dessas acusações de agressão. E, segundo os jornais argentinos, os aliados dele estão extremamente desesperados porque ele seria muito desleixado com isso, tá? Ele não teria o hábito, por exemplo, de apagar o histórico do WhatsApp. Esse seria uma crítica muito recorrente dos aliados dele, inclusive, dele não tomar nenhuma precaução de segurança. E ele usaria o WhatsApp para conversar com todo mundo. Ele falaria por Telegram apenas com a sua então vice, né, presidente, a Cristina Kirchner, também ex-presidente da Argentina. Ok? Tanto desleixado ele isso já ficou claro, gente, que também nessa última semana, além das coisas das agressões e tudo, foi divulgado um vídeo do Fernandes flertando com uma mulher. No período em que ele era presidente, no período em que era casado com a Fabiola Yanes. Como que esse vídeo se tornou público? Como que ele existiu? Bom, primeiro que aliados do Fernandes disseram, né, em sigilo para jornais que ele tinha o hábito de gravar mulheres. Ou ele flertando, falando com mulheres, porque ele teria ali uma característica, segundo eles, e segundo que os jornais dizem que eles falaram, narcisista e tudo mais. O Fernandes deu pro filho dele, criancinha ali, um celular para jogar jogo, né? Pra jogar uns videogames daqueles bem pra criança bem pequena.
E aí a Fabiola pegou o celular pra, sei lá, baixar um jogo, alguma coisa assim, né? Ou a mãe da Fabiola pegou esse celular e encontrou os vídeos gravados. Era um celular velho que ele usava antes, ele nem se preocupou em apagar todo esse material. Isso seria mais um sinal do desleixo dele com relação a isso. Então, você tem aí uma possibilidade de que se estourem coisas sinistras a respeito do Fernandes, do seu aparelho. Pode ser que ele tenha tomado alguma providência ao longo das últimas semanas em razão de toda a repercussão desse escândalo, ou até do escândalo que eu comentei no último vídeo sobre seguros, escândalo de corrupção e tudo mais, e tenha feito uma limpa, né? Mas vai saber como ele... muitos não estão seguros de que ele tenha feito algo desse tipo, ok? Então, gente, a coisa tá escalando num nível surreal, é um escândalo que ultrapassa a questão da agressão, que já tem toda a sua gravidade, mas que pode chegar também em outros escândalos ligados ao governo do Alberto Fernandes, em razão dessa apreensão do celular. E a Fabiola promete fazer revelações aí, no seu documentário principalmente, a respeito de uma série de outras temáticas além dessa. Mas uma série da relação do Fernandes com a Cristina Kirchner, que rapidamente no início do mandato se tornou catastrófica, até mesmo questões governamentais das mais diversas, inclusive, né, o famoso jantar da Covid lá, né, que aconteceu em 2020 e que, segundo a própria Fabiola, virou aí um dos maiores desgastes públicos dela, que inclusive atrapalhou muito para que ela até conseguisse um emprego depois, visto que ela trabalha na área de jornalismo e tudo isso. Gente, é isso. Eu vou deixar a entrevista aqui disponível para vocês assim que possível, quando eu acabar a legenda. Já me arrependi de começar, mas agora eu vou acabar, tá bom? E volto com mais informações, tem bastante coisa agora. Agosto já começou para valer essa semana, né? Engrenamos em eleições e também esse trágico acidente da Voipesa ainda tem coisa para sair. Tô esperando aí alguma coisa mais clara, não vou ficar falando aqui que foi gelo na asa, até ter alguma coisa um pouco mais sólida sobre isso, gente. Cuidado com as especulações, a cobertura da imprensa de modo geral, ela tá exageradamente precipitada nessa temática, tá legal? Mesmo acho importante divulgar as denúncias contra a Voipesa e tudo que existem por parte de passageiros, mas você não pode automaticamente associar isso com a queda da aeronave, até mesmo em respeito aos familiares. Isso tem que ser visto e feito com toda a cautela do mundo. Abraço a todos e até a próxima.